meus amigos, estamos novamente aqui para mais uma aula sobre o microcap. Hoje vamos mostrar a análise transiente. Vamos abrir o software. A análise transiente consiste basicamente em mostrar gráficos de formas de ondas de tensão e de corrente. Digamos que é o osciloscópio do microcap. Para a gente iniciar, vamos inserir aqui um componente, no caso um gerador de forma de onda senoidal, tá? Então esse é o caminho, né? Sine Source. Essa é a janela de configuração. Vamos escolher um desses modelos, 60 Hz, e vamos mudar a amplitude de pico para 20 volts e a frequência para 1 kHz. Vejam que aqui tem um outro item importante, que é o ângulo de fase inicial em radianos, que no caso é 0 graus, 0 radianos. Vamos deixar por enquanto assim. Vamos também mudar aqui o nome para VG. Vamos mudar também a cor do fonte. Ok. E vamos mudar também a cor do componente. Duplo clique, né? Então, novamente, duplo clique na área de trabalho, componente, fio e também o pino de conexão. Eu prefiro preto. Vamos colocar o GND, né, o terra, ou aqui, ou apertando a letra G. Temos que girar Ctrl R, né? E vamos conectar. Vejam que eu aproximei, ele conectou, por quê? Porque aqui tem uma ferramenta chamada Rubber Banding que está ligada. Se eu desligar, ó, olha aqui o que acontece se eu tentar conectar. Não conecta, certo? Então é bom, eu gosto de deixar isso ligado. Ok. Vamos ver então o gráfico desta tensão. Para isso, observe que é o nó 1, só tem um nó, né, além do terra. E vamos começar a nossa análise transiente. Essa é a janela de configuração. Existem alguns itens que devem ser configurados, é importante. Por exemplo, aqui, Time Range. O Time Range é a faixa de valores onde vai ser feita a simulação. Como a nossa senoide ela tem período de 1 milissegundo, frequência 1 kHz, eu quero ver 4 ciclos. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 mili,0. Quer dizer, a simulação vai ser de 0 até 4 milissegundos. Esse máximo time step, por enquanto vamos deixar, ele também tem que ser configurado para ver o que acontece se eu não configurar aqui. Aqui embaixo, observem que em Y expression, a gente tem a tensão no nó 1. Né? A tensão no nó 1 é exatamente a tensão do gerador senoidal. O X expression é tempo. Tá? Aqui o X range, eu costumo colocar o mesmo valor que aqui. Ó. Ctrl C, copia, cola. Se você colocar aqui um valor diferente, ele pode ser menor, não pode ser maior. Por exemplo, eu poderia ter colocado 2 milissegundos, 0. Nesse caso, ele ia mostrar somente 2 ciclos. Em Y-range, você vai configurar basicamente a faixa de amplitude. No nosso caso é quanto? 20, menos 20 volts. Então vamos dar um run. Pronto, eis a nossa tensão. Tem um ciclo, 2, 3, 4. Beleza. Vejam que foi de 0 até 4 mili, de menos 20 a mais 20. Mas tem uma coisa que não está legal aqui. O gráfico não está muito perfeito. Isso porque, na realidade, um gráfico, qualquer que seja ele, é composto de pontos que são ligados por trechos de reta. Acontece que aqui nós temos poucos pontos. Tem um ponto aqui, tem outro ponto aqui, tem outro ponto aqui e assim por diante. Percebe? Eu preciso colocar mais pontos. E onde que a gente faz isso? Aqui, ó. Tá vendo? O máximo time step.
internamente ele configurou um valor que não é adequado. Então nós vamos vir aqui, ó, 0 ponto, vamos diminuir. Cuidado para não pôr muito pequeno, porque senão pode dar problema de processamento. Olha lá, perfeito. Você não pode pular muitos zeros, experimente depois você fazer isso, você vai ver que o processamento é demorado. Muito bem, então nós temos aqui a nossa forma de onda. O que a gente pode mudar aqui? Por exemplo, as cores. Eu costumo mudar aqui, ó, cores, a cor da linha da curva, né? Preta, tá vendo aqui, ó, a largura, se você puser maior, olha lá, fica mais grossinho. Você que define isso, tá? Eu acho que não tem necessidade, né? Ok? Pode deixar um mesmo, tá? Que mais? A cor aqui do fonte, se você quiser, você pode mudar. Só vir aqui, ó, General Test. Vem aqui e muda, tá bom? Que mais que a gente pode mudar aqui legal? Ah, aqui, ó, tá vendo? Cadê o zero? Não aparece, né? A gente pode vir aqui, ó, limites, e aqui colocar de 4 em 4 volts, 20, menos 20,4. O que aconteceu? Ele vai colocar marcas de 4 em 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Mesma coisa para baixo. E o zero agora aparece. Perfeito? Beleza. Aqui é sempre bom colocar na simulação um nome mais característico. Por exemplo, eu usei o número 1, que é o nó 1. Mas ao invés disso eu podia ter colocado VG. Então, por exemplo, aqui, ó, transiente, ao invés de colocar 1, VG. VG. Quer dizer, ele desenhou o gráfico de VG. Mas a gente pode caracterizar mais ainda. Por exemplo, eu posso vir aqui e escrever um texto aqui, ó, V de entrada. Vamos dizer que isso aqui está ligado no circuito, né? E eu vou chamar de V de entrada. Se eu aproximar do fio, vejam que tocou no fio. Então esse fio agora, esse ponto é chamado V de entrada. Então eu posso vir aqui, ó, e ao invés de colocar VG, posso pôr V de entrada. Percebe? É sempre bom colocar um nome adequado, característico. Bom, vamos mostrar para vocês aqui, ó, o que acontece quando a gente configura errado o Y-range. Na realidade, o que a gente está fazendo aqui é o equivalente ao osciloscópio. Se você sabe como funciona um osciloscópio, você sabe que basicamente são configurados o eixo vertical, quer dizer, o volts por divisão, e o eixo horizontal, que é o time division, time por divisão, que no caso seria esse aqui, ó, esse é o time por divisão, tá vendo? Ok? Vamos mudar, por exemplo, aqui para 10 menos 10. Olha o que acontece. Você consegue ver alguma coisa? Ler alguma coisa? Não, está configurado errado, tá certo ou não? Outro exemplo de configuração errada. Digamos que eu coloque aqui não 20, mas 0,1. Não esquecer que aqui é ponto e não vírgula. O valor é 100 milivolts, tá? 0,1. Olha o que acontece. Piorou, né? Tá certo ou não? Agora, você tem um outro limite. Por exemplo, se você vier aqui e colocar, digamos, 200 menos 200, olha só o que vai acontecer. É difícil de ler, não é? Então você, usando o bom senso, vai saber como configurar direitinho isso. Vamos voltar para o 20, né? E vamos configurar errado agora o eixo horizontal. Digamos que aqui eu coloque não 4, mas 40. Olha lá. Eu pus um valor maior embaixo do que em cima. Olha só que legal. Ele só vai processar até 4. Por quê? Porque aqui é 4. Se você colocar aqui 40 agora, olha só. Também não é adequada essa configuração, tá certo ou não? Você está aprendendo a usar o osciloscópio, se você não sabe usar. Porque no osciloscópio, basicamente, você faz isso. Configura o eixo horizontal e o eixo vertical. Vamos voltar aqui então para o valor correto, que é 4 mili, né? 4 mili e aqui 4 mili também.
tá? Beleza. Então, isso é o que a gente chama de análise transiente. Ela mostra formas de onda. Por exemplo, aqui, olha, eu vou colocar um ângulo de 90 graus, só que eu não posso pôr 90. Eu tenho que transformar isso em radianos. E 90 graus é π dividido por 2. Π é 3,14 dividido por 2. Isso igual 1,57. Então eu venho aqui, ó, e vou pôr 1,57. Vou dar OK e vou fazer uma análise transiente disso. Olha lá o que acontece. Começa aqui em cima. Se você conhece um pouco de tensão alternada, está entendendo o que está acontecendo. O ângulo de fase inicial é aqui. Então lá você pode pôr qualquer valor, contanto que seja em radianos. Bom, então vamos terminar por hoje a análise transiente. Oportunamente a gente vai poder dar exercícios, aliás, no site, né? No nosso site www.eletronica24h.net.br. você tem lá os cursos, diversos cursos, e inclusive tem um curso do Microcap, tá? Então aconselho a dar uma olhadinha lá, e inclusive tem o software para fazer o download, né? Essa versão, a versão 9. Ele já está na versão 11, mas eu sinceramente não aconselho a usar a versão 11. Essa versão é mais do que adequada para as nossas necessidades, tá bom? Então até a próxima aula.